Nós vamos então respirando bem profundamente, vamos sentindo todo esse ar, toda essa energia, os guardiões nos fortalecendo com tochas, com muitas espirais, fazendo toda a proteção do nosso lar. E nós vamos de mãos dadas até Ruiz, Maria Amélia, Eliamar, Cíntia, Cássio, que nos levam até o Hospital Santa Cruz, onde nos unimos a todos os espíritos que estudam junto conosco. Todos nós em aprendizado, em transformação. Que possamos expandir o nosso cardíaco, trabalhando as nossas emoções, e que possamos ter a expansão da consciência para a compreensão da nossa evolução, a evolução do espírito, o espírito eterno. Que seja uma tarde de muito aprendizado, com equilíbrio, fraternidade e harmonia. Graças a Deus, graças a Jesus. Nós paramos. Acompanhando-nos, além do Dr. Inácio, estavam Carminha, o médio Antônio e mais dois Antonino e mais dois enfermeiros. Algo a partir daí? Ninguém colocou nada. Aqui, no segundo parágrafo, na outra de sua página. cabeça, na altura da nuca, saíam duas delicadas cordas, vistas facilmente por toda a nossa equipe, por conta de coloração amarela muito intensa. O doutor Inácio olhou para aqueles cordões e disse: preciso saber aonde vai isso. Então, ela estava ligada nesses cordões, alguém estava, né? A ligação desses cordões com. Pois aí vai descrever depois que são dois estão lá fora, né? ligados a isso. E aí onde que a gente entende, né? Quantos cordões nós temos ligados a nós? Por exemplo, a gente discute com uma pessoa, maltrata, não sei o quê. Já fez um cordãozinho ali, né? E essa ligação não se desfaz nunca mais. Você se a liga. gente precisa. É aquilo que fala de limpar os cordões. Essas ligações negativas é você transformar ela em ligações positivas, né? A ligação vai haver porque houve um contato entre os espíritos, né? E aí, ó, é para que a gente entenda, essas são as cordões de amizade, de inimizade, mas de filhos, de companheiros, de irmãos, de todos. Até colegas de trabalho, tudo, né? E aí, esse é o grande problema, é a limpeza desses cordões. E a limpeza não é passar... É pano. Passar um espanadorzinho, né? É mudar a vibração em que vibra esse cordão. Uhum. Entendeu? Sim. Então, se você tem uma ligação com uma pessoa e essa ligação não é boa, a limpeza do cordão é você transformar a ligação com essa pessoa. E não é você pensar que a outra vai mudar. Não, é pensar que você está mudando. É você. Eu senti um tempo um cordão muito forte ligado a mim e eu sentia tentáculos, como um polvo, tentando me pegar. E eu via aquele negócio assim, isso eu não gosto de me sentir presa, eu não gosto. E aí vai na limpeza e na expansão. Eu não quero isso para mim. Isso para mim não me faz bem. Eu vou expandir. Então a gente tem noção, sim. Quando a gente começa, quando a gente sente uma coisa que não é legal, acredita, não é legal mesmo. Quer ver como é que acontece? Esse cordão não foi estabelecido pela Irene, né? Não. Foi estabelecido pela outra pessoa. Pela outra pessoa. Então, mas aí o que acontece? A Júlia, que queria alguma coisa com a Irene, envolveu dois outros espíritos que entraram em contato. Então, existia a ligação da Júlia com a Irene
a ligação da Júlia com esses dois espíritos que transformou em ligação com a Irene. Com a Irene. Mas a Irene não queria ter contato com esses dois Você espíritos. está fazendo muito spoiler, né? Mas tudo bem, gente, vamos embora. Mas A Irene não queria a ligação com esses dois espíritos, mas esses dois espíritos tinham a ligação com ela. E existe, está lá, mesmo que a gente não saiba, sabe? Quando a gente está andando na rua e a gente faz alguma coisa que chama a atenção de uma outra pessoa, quando a gente vê uma pessoa na rua fazendo uma coisa que a gente não gosta, a gente estabelece a ligação com essa pessoa e ela fica. É claro, essas ligações são bem fracas, né? Mas ela existe. Pode ser uma pessoa que você nunca conversou na vida, mas vê todo dia e ela tem atitudes que você não gosta. Você estabelece ligações ruins com essa pessoa. Aí, sem mais nem menos, essa pessoa te dá uma resposta torta. Por quê? Porque a sua ligação com ela não é boa. Isso está ligado tudo com os nossos sentimentos, né? É isso aí. Eu falo pelos meus. Os meus, todas as vezes que eu sinto que as pessoas tentam me aprisionar, não. E aí, assim, aí você fala, mas por que você faz isso? É aquela coisa do médium mesmo, né? O médium aprende muito isso, a se defender nesse sentido. O seu corpo é seu, você responde por ele e ninguém ali. A gente treina isso em mediunidade, né? E a gente sente muito. Então, não importa se é encarnado ou desencarnado, tentou prender, porque aí você vai. Quem ama realmente não prende. Quem ama liberta. Quem tem boas intenções. E, gente, e às vezes, eu estava conversando com o Sérgio agora. Isso tudo está no inconsciente, não é no consciente. Não é a pessoa senta e fala assim, eu vou aprisioná-la. Eu quero estar ali. Não, está no inconsciente. Mas a gente sente. Faz parte de tudo aquilo que a gente vem estudando até agora, né? Inclusive a carência. Né? A carência, né? A carência. E aí, assim, é muito interessante. Vamos lá? Sim. Pode continuar, Virgínia. Então, mais preocupado com aquilo do que com a própria paciente, ele saiu andando apressado, em profunda concentração e transe, como se conseguisse ouvir algo daqueles cordões. Seguimos o médico e andamos até o pátio do lado de fora do hospital, na Avenida Alfredo Balena, que dava entrada no plano físico para as dependências do pronto-socorro. Olhamos os cordões que terminavam na cabeça de dois homens desencarnados que estavam do outro lado da rua. Quando perceberam que nos dirigíamos para eles, tentaram se esconder atrás de uma árvore. Doutor Inácio apressou o passo e eles tentaram correr, dizendo: vamos vazar daqui rápido. Quer dizer, eles também não queriam, né? Eles estavam. Esperem, gritou o doutor Inácio. Não adiantou. Correram dali rapidamente. Porém, vigilantes atentos que estavam observando a cena perguntaram ao doutor se queria que os pegassem. Após a confirmação de Inácio, os vigias se deslocaram no espaço com um poder impressionante de volitação, e trouxeram os dois homens segurando-os pelos braços. Tinham um aspecto horrível, traziam a pele mal cuidada, com coloração acinzentada, olhos muito vermelhos e unhas enormes. Exalavam um odor tóxico que nos obrigou a usar máscaras cedidas pelos vigilantes, sempre muito precavidos para esses casos. Eles diziam: qual é a de vocês? Solte a gente. Não fizemos nada de errado. Parem com isso, guardas. Quem são vocês? Perguntou o doutor Inácio. Não é da sua conta, cara. Você é delegado? Vai prender a gente? Se for preciso, sim. Respondam. Quem são vocês? Por que estão ligados a Irene? Ah, então estão protegendo aquela vadia? Contenha-se e me responda. O que querem com ela? Como você sabe que estamos aqui por causa dela? Tenho os meus meios e isso não interessa. Eu não sou um homem muito paciente. Pela última vez, me respondam o que querem com Irene. Estamos com ela porque fomos muito bem pagos. Pagos para quê? Para realizar macumba brava, disse um deles. Somos trabalhador da esquerda, despachantes, completou o outro.
Quem mandou fazer essa porcaria? Não podemos contar. Então vão ficar presos até me contarem. Não vamos contar nunca. Doutor Inácio ficou desgostoso com a cena, solicitou que prendesse os dois nas alas inferiores da Casa da Piedade. Foi chamada uma viatura e foram levados para lá, algemados e acompanhados pelos vigias do Hospital João 23. Dois enfermeiros acompanharam os vigias com uma autorização escrita pelo doutor Inácio. É possível que muitas pessoas estranhem o fato de que uma casa de amor tenha uma prisão, mas nos seus porões existem lugares com a finalidade de abrigar essas criaturas. O amor não exclui a justiça. Era preciso saber, com detalhes, do que se tratava a intervenção deles no caso. Apanhar duas criaturas desprevenidas como aquelas em trabalhos de magia não era algo comum. Então, eles estavam ali, que alguém pagou, né, para fazer alguma coisa contra a Irene, para prejudicar, para perturbar, e lá dentro, como fala aqui, muitas pessoas vão estranhar que existe uma prisão na Casa do Amor, mas eles são recolhidos para também ver se conseguem também modificar essas criaturas, não é? Tudo tem Um um porquê. objetivo no bem, né? É aquela coisa, você vai fazer até um certo ponto. No outro ponto, isso não vai acontecer. O livre-arbítrio, ele tem limite, né? Ele tem um limite. Né? E principalmente quando você está falando de socorro. Eles são um grupo socorrista. Socorristas. É estranho a gente falar que o livre-arbítrio tem limite, né? Qual que é o limite do livre-arbítrio? Quando a sua ação está prejudicando um outro. Mesmo que seja inconsciente. Como assim? Tem uma pessoa que precisa sofrer determinada coisa, tá? E aí, você sabe, né? A gente sempre fala isso, né? Até o mal está a serviço do bem, né? Aí, alguém começa a fazer o mal àquela pessoa. Quando cessa a necessidade de sofrimento daquela pessoa, aquele espírito, aquela pessoa que está fazendo mal a outra, de alguma forma é afastada. Porque, pela lei de justiça, ninguém deve sofrer mais do que necessário. Porque aqui fala, o amor não exclui a justiça. Está falando aqui na frase, né? É isso aí. E, assim, ó, uma das coisas, né, que a gente tem que ver, esse trabalho, às vezes não é trabalho para o mal, tá? A pessoa acha que vai pagar um trabalho, tal, para fazer ligação amorosa. Na cabeça dela, ela não está fazendo mal, mas ela está fazendo mal. Porque isso não é amor, isso é posse. Sim. Isso é posse. Porque se fosse amor, viria de uma forma natural. Seria conquistado. E ali não. Por meios de magia, ela tenta. Está obrigando, né? Está obrigando. Quase que obrigando a outra, né? A pessoa que ela está dirigindo a magia. Ali não é uma obrigação, você vai se sentir mal. Mas não entra como uma obrigação. Está escrito mais na frente sobre isso, tá? Foi o pedaço que eu notei. Ah, é? Algo mais? Então, eu coloquei aqui, voltamos todos ao quarto de Irene. Os fios amarelos haviam desaparecido da cabeça da paciente. Ela, porém, se apresentava mais agitada, fora do corpo. Chegamos perto do leito. Embora estivesse sedada fisicamente, seus batimentos cardíacos se apresentavam muito acelerados. Dr. Inácio examinava a paciente quando ouvimos um estampido, que lembrou o barulho de uma rolha sendo sacada de uma garrafa. Foi de uma vez só e muito forte. Olhamos todos a direção do som que veio da altura da cabeça de Irene. Percebemos então um novo cordão,
dessa vez de coloração marrom, com os tons pesados de vermelho, que lembravam uma veia repleta de sangue coagulado. E mais uma vez saímos acompanhando o doutor Inácio no rastreamento de onde vinha aquilo. Novamente, do lado de fora, desta vez nos portões do pronto-socorro, aquele fio terminava na cabeça de uma jovem de seus 30 anos aproximadamente, que procurava saber se poderia visitar uma pessoa. Vendo-a, disse Carminha, é Júlia, que está desdobrada pelo sono e veio procurar Irene, doutor Inácio. A namorada? A pretendente. Ela já foi avisada sobre o que aconteceu com Irene e está desesperada. Avisada por quem? Pelos próprios familiares. Além de funcionária de Irene, Júlia também é amiga íntima de todos. Peça aos vigias para não a deixarem entrar. Uma hora, parando aqui, a Solange estava perguntando por que tinha vigia num hospital espiritual. Agora, Aí, entendeu? resposta. Para esse tipo de coisa, a gente desdobrado sempre tenta fazer. Qual é a sua ligação? Dependendo da ligação, vai atrapalhar tudo que está de tratamento lá. Uhum. A mesma coisa acontece no hospital da matéria, né? Você não entra no hospital meia-noite, a hora que você quiser, para visitar o paciente que você quer. Tem sempre as pessoas que avaliam e dizem se você pode ou não pode entrar, né? Ela não vai conseguir, doutor. Pela coloração desse fio, eles já identificaram que é algo bem complicado. Tá vendo, ó, a cor dos fios. Eles conseguem notar. Marrom e vermelho é ruim. Muito. Acinzentado também. A cor dos primeiros lá dos dois Era amarelo. Amarelo. Aí se você for falar pelo amarelo, tá tudo certo. Não, não tá. É um cordão. E aí onde que você vai do seu sentimento? Aí ela colocou, é a cor do desespero e da possessividade. Desespero, o marrom. A pessoa, quando está desesperada, ela tem um timbre marrom. E da possessividade, o vermelho. Todo mundo canta de paixão, vermelho, paixão. Então. Não, é possessividade. Paixão é possessividade. Paixão é possessividade. Amor não é. É rosa. Não, amor não é possessividade. Então, e é rosa. O amor é sempre representado pela cor rosa clarinha. Né? Deixe-me dar uma olhada nessa bolsa, falou o doutor Inácio, se aproximando do campo mental de Júlia. E após alguns poucos segundos examinando, ele disse, voltamos ao quarto de Irene. Temos que conseguir acoplar seu corpo perispiritual ao corpo físico urgentemente. Por qual razão, doutor? Há mesmo um sinal de magia no caso. Certamente aqueles despachantes sabem mais do que imaginamos. E essa moça Júlia não está inocente no caso. Foi por aí que você pegou? Não. Está bem mais pra frente. Tá. Aí, regressamos ao quarto, o doutor Inácio solicitou, então, que Antonino puxasse, aí onde que a gente está? Um médium encarnado, desdobrado, puxasse o corpo perispiritual da Irene para ele, como se o incorporasse e em seguida deitasse ao lado de Irene, no leito onde estava o seu corpo físico. Quando estivesse ao lado dela, o próprio médium já saberia como ajustar o seu perispírito ao corpo físico. Era uma operação simples, mas muitas vezes impossível de ser realizada devido ao estado mental de alguns enfermos. Foi fácil, não houve nenhuma surpresa e Irene dormiu em nível de todos os seus corpos, diminuindo o batimento cardíaco e recuperando todos os seus finais vitais satisfatoriamente. Ela estava muito perto de um coma, mas isso não aconteceu. Após a intervenção, o doutor Inácio dirigiu-se à dona Marília, que prestou as seguintes informações. Doutor, Irene está debaixo da influência de despacho. A moça que se aproximou dela fez uma simpatia das bravas para afastá-la do marido. Mesmo? Sim, doutor. Você sabia
dos 2 vampiros que a atormentava aí fora? Não sabia que estava aí fora, mas vi 2 criaturas estranhíssimas rondando a casa de Irene. Há 15 dias a moça não suportou ver seus desejos não correspondidos e fez um trabalho para conquistar minha filha. Júlia está em desespero com essa paixão e Irene está se envolvendo principalmente depois da magia. Você sabe onde ela foi? Não, não sei disso. Só sei disso por causa de uma conversa que escutei entre ela e outra amiga, que a orientou para procurar esses lugares. Compreendo. O senhor já deve saber o que aconteceu entre as 2 hoje. Sei sim, Marília. Pois então, isso enlouqueceu minha filha. Fique tomando conta de Irene. Vamos sair agora em busca de mais informações e deixaremos um dos nossos enfermeiros com você e sua filha. Logo pela manhã, acredito que ela terá uma melhora considerável. Marília ficou muito grata e confiante. Saindo do hospital, Dr. Inácio indagou. Carminha, você sabia de alguma coisa sobre esse trabalho de magia? Estávamos investigando, doutor. Aconteceu tudo muito rápido na história de Irene. E além da mãe dela, não temos ainda equipes de rastreamento do caso. Quando a mãe pediu ajuda há alguns dias, acredito que esse tipo de magia já havia sido feito. Tomaremos algumas medidas a partir de hoje. Certamente, doutor. E aí? O que mais? Alguma pergunta? Não. Valéria, no caso, eu sempre ouvi dizer que macumba só pega se você acreditar ou se você tiver, como é que fala, vulnerável seria a palavra? Isso está explicado no pedaço que eu Uhum. selecionei, tá? Ah, Foi por isso que ela sofreu o acidente, de tão desesperada que ela ficou perturbada, é isso? Ela ficou perturbada. É um pouco diferente. Na realidade, aconteceu tudo porque entrou em conflito o que ela estava sentindo com os valores que ela tinha dentro dela. E ela não conseguiu suportar esse conflito. essa é a brecha. Algo nessas 2 páginas, 64 e 65, acho que você... A minha está lá para 70. então é muita coisa para pular. Vamos ver. Pra ver se alguém tem alguma coisa. Ninguém tem mais nada? Porque, teoricamente, todo mundo leu isso daí, né? Então... Ó, 64 não, 65, 66. 67 não. Você está sem microfone, Solange. Só em relação no parágrafo que fala até os apetrechos dos espaços se modernizaram. Aonde você está? 67. Mais ou menos no meio. No final da página 66, tem o que fala assim, o chip alterava e colocava em pane a rotação do chakra cardíaco. Isso também eu achei interessante, que ele era um despertador da paixão. Vocês encontraram isso? Que começa assim, doutor Inácio pediu um exame minucioso do aparelho. Tudo bem. O último parágrafo da página 66. Isso. Pouco depois, os técnicos do posto identificaram que se tratava de um despertador de paixão. O chip alterava e colocava em pane a rotação do chakra cardíaco, permitindo com isso despertar de frustrações amorosas. Essas frustrações amorosas, mas se colocaram nela o chip, ele é um despertador de paixão. Se despertou nela a paixão, por que a frustração amorosa? Se ela estava despertando a paixão, aí eu fiquei meio confusa. Então, se você ama uma pessoa, você está segura de si. Você tem o amor, que é uma coisa pura, que é algo que faz crescer. Agora, se você não tem esse amor, se você já tem com um chip, se você tiver uma lacuna, é onde ele vai dar abertura.
Bom, se bem que ela estava sob a magia, não era uma paixão, na verdade, legítima, né? Ela estava sob o efeito do chip, na verdade, né? Não era uma coisa latente dela, era um efeito. Eram as contrariedades que ela tinha. O chip, Fala, Sérgio. Sérgio está mexendo a cabeça. o chip ele amplifica aquilo que tem dentro de você. Que são as contrariedades. Não. É aquilo que você tem dentro de você na questão, por exemplo, aqui, das dúvidas que ela tem. Eu vou falar de novo, está escrito lá, está lá na frente, né? Ela é uma pessoa homoafetiva. Ah, é verdade, agora recordei. Ela já teve lá no passado, realmente, é verdade. Agora tem razão. E aí você vê como é que esse chip atualiza? Com tal interferência, todo o sistema endócrino passa a reagir de outra forma. Os hormônios da sexualidade aumentariam excessivamente e seriam as bases da paixão fulminante sem controle. A hora que ela colocasse esse chip na Irene, ela não ia conseguir resistir A Júlia. A Júlia, é isso. A Júlia. Mesmo contra os valores princípios ou dela. contra os princípios dela. Aí, agora a gente consegue entender mais claramente o estudo que eles fazem em cada um de nós, quando eles vão tentar colocar um chip, colocar alguma coisa. Aonde a gente tem abertura é onde a gente vai receber. Então, se a gente tem no ego, é ali onde eles vão apontar. Se a gente tem na carência, é ali que eles vão apontar. Se a gente tem na possessividade, é ali que eles vão trabalhar. Então, as nossas imperfeições, que muitas vezes a gente não consegue trabalhar, é aonde está a nossa salvação. Se a gente trabalha, a gente se livra. Agora, se a gente não trabalha, a gente vai ganhar os tormentos. Porque é ali aquilo que a gente tem. Então, se a gente tem inveja, possessividade, se a gente deseja, é ali que eles vão trabalhar. Agora imagina você querendo fazer a sua autotransformação, tá bom? Você tem alguma característica que você fala assim, eu preciso transformar essa característica, tá? E aí, por algum motivo, você dá a chance de implantar um desses dispositivos, tá? Só que na maior parte das vezes, em vez de a gente trabalhar a transformação, a gente trabalha o controle. Ou seja, aquilo que nos faz ser daquela forma está lá dentro guardado. Esse chip vai estimular para que você continue fazendo tudo aquilo. E aí você vai dizer, eu não consigo me segurar. Não sei por que eu não consigo me segurar. A Flora. Você sempre fala... Desculpa. Você sempre nos fala isso com relação ao controle, que a gente tem que virar a essência. Mas eu acho que, assim, por exemplo, eu vou falar de mim. Se 62 anos eu fui uma pessoa assado, assim, como é que eu vou, de repente, virar uma pessoa assado da noite para o dia, sem me controlar primeiro para depois virar uma essência? Eu acho uma coisa muito difícil, não possível. Não vai. Não vai se transformar, não vai virar da noite para o dia. O controle é a primeira parte do negócio e é necessário, tá? Mas o problema todo é que a maior parte das pessoas começam a se controlar e no dia a dia normal, tá funcionando e param de fazer a autotransformação. Então, o controle ele é necessário, tá? Para você deixar de fazer a coisa errada. O problema é quando as pessoas acham que o controle é o suficiente. Que já está tudo certo, já virou essência. Ninguém vai pular de uma fase para outra. A primeira fase é o controle, só que o controle não é a solução. Você vai ter que se transformar. Aí, assim, é aquilo que ele vai falando, o controle. Controlou a primeira fase, controlou a segunda fase. Controlou a terceira. Tô ótima, não vai cair na primeira, vai zerar. E se tu pensar, tu vai zerar. E quando tu fizer, tu vai fazer pior ainda do que tu fazia. Se fosse, não acontece? Hein? Olha, eu vou contar um detalhe.
Eu estava numa reunião de família e aí fizeram um comentário sobre mim no meio de todo mundo. Eu, particularmente, não gostei de estar sendo exposta na frente de todo mundo. A pessoa fez um comentário, eu fiquei olhando para a cara da pessoa com uma cara de paisagem. Eu falei, por que que ela está fazendo isso? Ela está falando de mim. Eu fiquei somente olhando para ela, eu não falei absolutamente nada, nada. Eu só fiquei olhando, eu falei, tão desnecessário um comentário. A minha irmã percebeu que eu não gostei, a minha irmã percebeu que eu não gostei, logo cortou o assunto, desvirtuou, mas eu fiquei olhando para a cara da pessoa, me controlei. E aí, olha, consegui vencer a mim mesma naquele momento. Não falei nada. Eu olhei para a cara dela e fiquei, por que está falando isso? Nada a ver, né? Assim, foi o primeiro momento, me controlei. é isso que... Sempre que eu falo assim, né, que controlar não é o final das coisas, né? É por causa disso, olha. Você se controlou. Você estava num momento em que o seu nível de pressão, de estresse, era o suficiente para você se controlar. Agora, se você se contentar com isso, você vai ter que se controlar sempre. O que a gente precisa buscar fazer é, a pessoa vai falar e você não vai nem dar bola, você não precisa se controlar. Esse é o ponto final, entendeu? Entendi. Porque você transformou alguma coisa dentro de você, e eu não sei o que é, cada um tem que saber o que é, né? Porque você pode causar uma transformação dentro de você, que a pessoa pode falar o que você quiser, isso não vai atingir o seu estado de tranquilidade, você não precisa se controlar, porque você já não é mais daquela forma. Entendeu? Esse é o futuro, bem distante, porque é uma transformação que ela vai acontecendo ao longo do tempo. O importante é, no momento em que você percebeu que você se controlou, é nesse momento você procurar buscar dentro de você por que você teve que se controlar. Nunca olhando para o que o outro fez, mas para aquilo que você... Para mim. Você, Entendi. entendeu? Aí você fala assim, puxa vida, eu vou chutar, não sei, cada um sabe exatamente como se olhar, mas vamos supor um exemplo. Você se olhou dentro e falou assim, eu perdi isso porque a vaidade me pegou, porque eu fui exposta e eu não queria ter sido exposta. Entendeu? Aí você pensa, vaidade, então eu vou trabalhar a vaidade, mas tá bom, a vaidade também é um efeito, né? O que é que eu tenho de trabalhar de positivo dentro de mim, que a vaidade já não me pegue mais? E assim por diante, tá? Mas cada um tem que fazer a sua parte. Mas ali também tem um outro lado, né? Que onde a gente precisa ter um equilíbrio. Né? O certo é entrar por um ouvido e sair pelo outro. Tem o fator da vaidade, mas a gente ainda trabalha muito no amor próprio, na autoestima. E quando a gente está desenvolvendo a autoestima, a gente entra em defesa muitas vezes. Pô, eu andei. Por que você está me apontando? Eu sei o quanto que eu andei. Quando eu era assim, agora eu tô assada, eu sei o quanto que eu andei. Então, às vezes a gente cai nisso, você entendeu? Esse é o nosso primeiro tropeço. No sentido assim, eu acho que o meu tropeço foi mais pelo lado do Sérgio. Foi mais pelo lado do Sérgio? No sentido de que eu acho que tocou mais na vaidade, assim, me expondo desnecessariamente. Não nesse sentido, acho que foi mais pelo outro, mesmo da vaidade. Mas aí também eu vejo dessa forma. É uma autoestima, você está se defendendo, entendeu? No sentido assim, e aí onde a gente tem que arrumar um equilíbrio, a gente tem que crescer, não é fácil, é isso que eu quero te dizer, entendeu? Não é tão simples assim. Você sabe o que acontece? Todo mundo é vaidoso. Todo mundo é vaidoso. Né? Só que uns são em excesso. Né? Isso prejudica essa pessoa. E aí você precisa trabalhar a vaidade, mas uma pessoa completamente desprovida de vaidade aqui no planeta Terra consegue viver? Eu já vi uma pessoa que se aproximava disso, mas não totalmente. Chico Xavier. Né? Chico Xavier era humilde pra caramba.
Só que ele andava de peruca. Andar de peruca demonstra que ele tinha vaidade. Ele tinha vaidade, que ele não queria Tem ter. vaidade, É verdade. Não era 100% sem vaidade, né? Então, para ver, agora a gente está se comparando a Chico Xavier. Não! Eu tô anos-luz de Chico Xavier, mas ele também tinha vaidade. Então, eu tenho vaidade dentro de mim, eu tenho que saber disso. E quando acontecer, por exemplo, um fato como aconteceu com você, Solange, a gente pensa assim, poxa, a vaidade ainda me pega. Ainda bem que agora está pegando menos e eu consigo me controlar. Entendeu? Aí que mostra a evolução, sabe? Então você fala assim, puxa, então estou no caminho certo. O controle foi necessário, porque senão você podia estragar uma reunião de família, né? Ou criar uma situação desarmônica ali. Mas no final das contas, o que você precisa fazer quando passar tudo, quando baixar o nível do sentimento, você fala assim, bom, o que eu preciso agora é utilizar do perdão. Não é isso? Deixa Aquela lá. pessoa falou, e trabalhar isso dentro de você, entendeu? Aos poucos, essa transformação ela vai vindo, porque você está trabalhando nisso. Cada vez que você faz o controle, no final das contas, você está trabalhando. Mas ele não pode falar assim, agora eu já estou mudado, porque não acontece mais comigo. Não, no fundo sente, né? Vamos lá, a gente parou para amanhã, tá? O chip funcionaria muito bem, Irene, porque ao investigarmos mais detalhes do caso, foi aqui que a gente colocou. Parou, tá?